A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs da igreja. Deus abençoe a sua quarta-feira, que Deus te dê uma semana cheia de bênçãos aí, tá bom? Estamos aqui mais um dia de estudo bíblico, mais um dia que a gente vai estudar a Bíblia Sagrada e hoje nós vamos começar os livros do Novo Testamento. Já tivemos aí nas últimas 3 aulas uma introdução sobre esse período entre o fim do Velho Testamento e o início do Novo Testamento e também dos 2 primeiros séculos, né? O primeiro século em que praticamente todo o Novo Testamento foi escrito e também o surgimento dessa nova igreja a partir do Evangelho de Jesus. Vamos estudar hoje o livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Assim como a gente viu na introdução, os 4 primeiros livros fazem parte da primeira parte ou primeira categoria do Novo Testamento, que são os evangelhos. E o que quer dizer evangelho? Evangelho é uma notícia nova, boas novas, são coisas novas que aparecem. Por isso que nós estamos numa nova época. Agora nós estamos na graça, não é mais o império da lei, não é mais a época da lei, mas agora é a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça da salvação que veio por meio do seu sacrifício. Primeiro lugar, livro de Mateus, foi escrito por quem? Esse é um dos livros da Bíblia que é escrito pelo nome que está no livro, né? Pelo título do livro. Mateus, ele foi um publicano. O que é publicano? Publicano era um cobrador de impostos. Todo mundo sabe que ninguém gosta de pagar imposto, né? Principalmente no Brasil, que o imposto é tão alto em relação aos outros países do mundo, mas naquela época as pessoas também não gostavam de pagar impostos. Eu me lembro de uma passagem que os discípulos inclusive questionam Jesus sobre isso, né? E aquela famosa frase que Jesus fala: quem é que está aí na moeda? Quem é a cara que está impressa na moeda? Não é César? Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas trazendo aqui para o nosso estudo, ninguém gosta de imposto. Então Mateus era uma pessoa que não era bem recebida nem pelos judeus, que é a sua gente, né? Ele era judeu, nem por ninguém, exceto pelo Império de Roma, que recebia esses impostos. Ninguém tinha relacionamento com esses publicanos. Então Mateus era um publicano, sim, mas um dia Jesus o escolheu na Galiléia. Jesus escolheu Mateus para ser seu discípulo. Então, além de publicano, Mateus também era discípulo de Jesus. Esse é um evangelho em que a pessoa que escreve conviveu com Jesus, viveu junto com Jesus, viu, é uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu, dos milagres, das parábolas, das coisas que Jesus dizia e fazia. Então Mateus conviveu, ele é um dos 12 discípulos que estavam com Jesus. Além de discípulo, ele também, depois da morte, crucificação e ascensão de Jesus, ele se torna apóstolo. Qual é a diferença, pastor? Simples. Discípulo é enquanto eles seguiam o mestre, que era Jesus. Então o mestre era Jesus, passava os ensinamentos para cada um daqueles discípulos, e por isso eles eram discípulos, eles estavam seguindo as orientações do mestre. A partir do momento que o mestre, que era Jesus, ele não está mais com eles, então eles se tornam os mestres para repassar todo o evangelho, toda a informação que Jesus tinha passado para eles. Toda nova palavra, toda palavra de novidade da salvação que Jesus trouxe, deixou com aqueles 12 discípulos que depois que Jesus foi, esses discípulos, os mesmos, se tornaram então os apóstolos. E além de apóstolo, Mateus também é um evangelista. Por quê? Porque evangelista é justamente isso, aquele que leva as boas novas. Por isso que chama Evangelho de Mateus. Ele é um evangelista. Então ele era publicano, ou seja, cobrador de impostos. Ela era também discípulo de Jesus, depois se tornou apóstolo e é também um evangelista do Novo Testamento, ok? Mas qual o significado da palavra Mateus? O que significa o nome Mateus? Bom, vem do grego e significa praticamente 2 coisas, ou dom de Deus ou presente de Deus, que se você pensar bem, né, tem praticamente o mesmo significado aí, são sinônimos.
Mas, além disso, além do significado do nome, que vem do significado da palavra grega, todo o livro de Mateus também é escrito em grego. Por quê? Porque o objetivo de colocar essas informações no papel, registrar isso, era alcançar o máximo de pessoas com essa mensagem de Jesus. E a gente já estudou na introdução ao Novo Testamento que na época em que Jesus viveu, a língua que predominava entre mais povos e nações era justamente a língua da Grécia, o grego. Apesar do Império Romano ser o império mais forte na época que Jesus viveu, mas a cultura grega ainda sobressaía, vindo aí do período helenista, né? Então, o Novo Testamento, não só o Novo Testamento, mas não só o livro de Mateus, né? Mas todo o Novo Testamento é escrito em grego, na língua grega, ok? Qual o período mais ou menos que Mateus escreveu o seu livro? Esse livro foi escrito entre 45 a 50 depois de Cristo. A gente tem que entender que todo o Novo Testamento é escrito entre 40 e 100 depois de Cristo, né? No primeiro século. Por quê? Porque a contagem de anos, o calendário ocidental, divide em antes de Cristo e depois de Cristo, ok? Então Jesus nasceu, ali é 0 depois de Cristo. Jesus nasceu, 0. A partir dali, Jesus viveu quantos anos? 33, correto? Então, até 33 depois de Cristo, não tinha ainda Novo Testamento. Dos 30 anos de Jesus até os seus 33 anos, foram 3 anos de ministério que Jesus teve para falar as coisas dessa novidade de salvação, para mostrar o poder sobrenatural de Deus por meio de milagres, maravilhas sobrenaturais, curas, até ressuscitação de mortos, como é o caso de Lázaro, por exemplo. Então, foram 3 anos de ministério e a partir da morte de Jesus, ali inicia um novo ciclo, em que aqueles apóstolos, os 12 primeiro, eles vão dividir essa informação com todas as pessoas. Mas isso não tinha nada escrito, né? Os escritos foram escritos de 45 a 50 depois de Cristo, sim, mas naquela época não tinha nada escrito. Aquilo foi escrito durante alguns anos e só depois foi descoberto e compilado para ser canonizado no que a gente tem hoje, que é a Bíblia Sagrada, né? Então vamos imaginar que no início, no primeiro século, no início da igreja primitiva, não existia Novo Testamento. Eles estavam vivendo ali o Novo Testamento. Não tinha ainda escrito, registrado, porque eles estavam vivendo aquele momento. Então a gente tinha o Evangelho falado, né? É o Evangelho da língua oral. Ou seja, tudo que Jesus pregou em 3 anos, dos seus 30 aos 33 anos, os discípulos que se tornaram apóstolos reproduziam. Então eles falavam para as pessoas, apesar de não ter nada escrito, a única coisa que tinha escrito era a lei, era o Velho Testamento. Mas Jesus trazia uma nova mensagem, e nem sempre a nova mensagem de Jesus era a mesma interpretação que os judeus tinham acerca da lei. Por isso que muitos se juntavam para perseguir Jesus. No livro de Mateus a gente vê muito isso, né? Os famosos estudiosos, mestres, doutores, fariseus, saduceus, a gente vê muito os anciãos, os escribas, eles se unindo forças para perseguir a mensagem de Jesus, até acreditando em Jesus, mas perseguiam porque era uma nova interpretação ao que eles conheciam, que era a lei. Então esse é o período que Jesus vive e é o período que o evangelista Mateus escreve o livro de Mateus. Qual é o propósito principal do livro de Mateus? Porque Mateus tem vários temas, tá? Se a gente for dividir por capítulo, o que a gente vai fazer aqui no resumo, a gente vai ver que tem pelo menos 6 temas principais. Mas o principal foco de Mateus qual que é? Qual o propósito principal do livro de Mateus? Mateus era judeu, só que ele era um judeu convertido ao evangelho de Jesus. Porque o judeu tradicional, o judeu ortodoxo, ele não aceitava essa novidade que Jesus trazia. Até hoje, os judeus não consideram Jesus o Messias. Então, qual o propósito principal do livro de Mateus?
Mateus era judeu, ele conhecia todas as tradições judaicas, ele conhecia o calendário judaico, ele conhecia os rituais, tudo acerca da lei e dos rituais, da tradição judaica ele conhecia. Então o objetivo dele é convencer esse povo judeu, o povo que ele amava e fazia parte, de que Jesus Cristo era realmente, de fato, o Messias. E a gente vê isso em diversas passagens do livro de Mateus, ele trazendo ao povo judeu o judaísmo de Jesus, né? A gente olhando para Mateus, a gente vê tradições judaicas, pode-se dizer que é um livro escrito para um judeu, só que trazendo o judeu para a realidade que aquele povo ainda não tinha aceitado. Então, era um judeu convertido ao Evangelho de Jesus, pregando para outros judeus se converterem ao Evangelho. Pessoas que já conheciam a lei, já serviam a esse Deus de Israel, mas que não aceitavam a mensagem de Jesus. Esse é o propósito principal do livro de Mateus. Quais os versículos então principais? Quais os versículos que a gente pode citar? Tem vários, tá, gente? Eu separei alguns aqui só para a gente ter algum conteúdo de referência na nossa aula, mas é impossível em uma aula só a gente citar todo o conteúdo de Mateus, é impossível. Mas eu separei alguns, por exemplo, no áudio dessa segunda-feira eu falei sobre o Sermão da Montanha. Você sabia que o Sermão da Montanha está lá em Mateus? Do capítulo 5 até o capítulo 7 está lá, Sermão da Montanha. E a gente falou do capítulo 6 na segunda-feira, né? Mas, na terça-feira ontem, a gente falou sobre Mateus 5:17. O que está escrito lá? Que Jesus veio para cumprir a lei. Jesus não veio para romper, para revogar a lei dos profetas. Não, ele veio cumprir. Tudo ele cumpriu que estava nas Escrituras. O que ele traz é uma nova interpretação. Por exemplo, sobre o amor. Sobre o amor. Jesus cobrava muito isso dos fariseus, porque eles cumpriam as leis e tradições, mas às vezes lhe faltava amor, compaixão ao próximo. E isso é que diz lá no versículo 5:17. E o 5:43 ao 44 também é muito bonito. Diz assim, sobre o amor, né? Diz assim, se eu não me engano: amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo? Ao contrário, Jesus falando, eu porém vos digo, né? Os vossos inimigos têm que ser amados por vós. Amai os vossos inimigos e orai por eles. É o próprio Jesus falando isso. Então ontem eu falei sobre esses dois, sobre o amor de Deus, né? Tanto eu falei sobre Jesus veio cumprir a lei, mas ele trouxe uma nova interpretação, que a matéria-prima dessa interpretação é justamente o amor. Gente, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nesse versículo a gente já traduz que a principal matéria-prima do Novo Testamento vai ser o amor. A graça do Senhor que nós somos alcançados para sermos salvos é por causa do amor de Deus, né? O que nós não cumprimos em lei, nós somos alcançados por fé por causa do amor de Deus. Qual mais versículos temos aqui? Mateus 16:26 é muito bom. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Esse versículo é forte, hein? Bastante conhecido. Também Mateus 22, do 37 ao 40. Diz lá, aquelas duas premissas que eu sempre falo acerca do Evangelho de Jesus, né? Eu acredito que isso traduz o Evangelho de Jesus. Porque lá na lei nós tínhamos 10 mandamentos. Tinha muito mais leis que isso, mas Deus resumiu para Moisés em 10 mandamentos. O homem não conseguiu cumprir. E aí, aqui no Evangelho de Mateus, Jesus resume o Evangelho dele em duas leis ou duas premissas. Qual que é? Mateus 22, do 37 ao 40. Diz lá, amará o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento, está escrito lá. Qual é o segundo mandamento? Semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmos. Aí Jesus ainda diz assim, ó, destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Por quê? É o que eu estou te falando. Jesus diz assim, ó, gente,
Não adianta eu cumprir toda a lei que está estabelecida se eu não tiver amor. O amor de Deus é o maior dom de todos. E se eu cumprir toda a lei e fizer tudo da tradição, mas eu não tiver amor, Deus não recebe esse sacrifício. De nada vale. Quem mais? Para encerrar os versículos, Mateus 28, 19 ao 20. E é o famoso ide, né? Quando Jesus vira para os seus discípulos e fala então: ide, portanto, fazei outros discípulos e levai essa mensagem a todas as nações, batizando com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar os caminhos e a palavra do Senhor. E aí ele diz: e quem fizer isso, eu estarei com vocês até a consumação do século, ou seja, por gerações, para sempre. E como é que Jesus está entre nós? Se ele já ressuscitou ou já foi ao Pai? Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, da Trindade, que está conosco, nos acompanha e trilha esse caminho conosco enquanto nós estamos aqui aguardando a volta de Cristo, é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Qual a aplicação prática do livro de Mateus para a nossa vida então? A aplicação prática de Mateus para os dias de hoje, para o nosso cotidiano. O livro de Mateus é uma excelente introdução ao Evangelho de Jesus. Então, quando você quer conhecer o Evangelho de Jesus, comece por Mateus. Ele traz uma introdução de toda a mensagem de Jesus para o seu povo, né? Não só para o povo judeu. O seu povo, quando eu digo, é todo aquele que nele crer. Quando alguém crer em Jesus, esse já está alcançado pela graça do Senhor. Além disso, a gente tem vários temas. A gente vai ver aqui no resumo, mais para baixo, várias coisas que Mateus deixa claro. E como Mateus era um publicano, era um cobrador de imposto, ele era tipo um contador daquela época, né? A pessoa que fazia a contabilidade das pessoas, das empresas, dos governos. E então ele tinha uma curiosidade sobre Mateus. Ele tinha o estudo para fazer a taquigrafia. Você conhece? Sabe o que é um tacógrafo? Você já viu aqueles filmes de tribunais, de grandes julgamentos, que tem sempre uma pessoa ali do lado da bancada do juiz que está digitando uma máquina assim, né? E ele nem olha, ele pode fazer aquilo de olho fechado. E todas as palavras que são ditas ali no julgamento são registradas por meio de um tacógrafo, por meio de taquigrafia. E Mateus, como contador da época, ele tinha essa qualidade. Então, uma diferenciação do livro de Mateus para os outros evangelhos é que o livro é praticamente o registro fiel ao que Jesus falava, ao que Jesus fazia, que as outras pessoas falavam. Os discursos de Jesus com os discípulos, o que Jesus falava para as pessoas, é praticamente um registro escrito do que Jesus falava oralmente, porque ele tinha essa capacidade, né? Se de repente alguém ditar para mim um discurso, eu não vou conseguir escrever tudo, né? Que eu não tenho esse treinamento. Mas Mateus tinha esse treinamento de tacógrafo. Então as pessoas falavam e ele tinha essa qualidade, essa capacidade de escrever exatamente o que estava sendo dito, sem esquecer e com rapidez e com correção, né? Não esquecia de nada. Essa é uma curiosidade, é um diferencial do livro de Mateus. Vamos lá ao resumo então? Vamos ao resumão, vamos resumir o livro de Mateus? Vamos, primeiro, começa como o livro de Mateus? Apresentando a linhagem e genealogia de Jesus. Então, os primeiros capítulos vai mostrar ali, antes de mostrar o nascimento de Jesus, primeiro vai falar da genealogia, de onde que Jesus veio. E aí é interessante porque ele não traz apenas de Davi, né? Ele cerca, ele traça a história, a genealogia de Jesus desde Abraão, desde o início lá do povo hebreu até chegar a Davi, e aí a partir de Davi ele traça a genealogia até os dias do nascimento de Jesus. Não é à toa que em vários momentos no Novo Testamento Jesus é referido como filho de Davi, descendência próxima, descendência de Davi, da tribo de Levi. E aí, além da linhagem e da genealogia, nós temos também alguns ensinamentos diretos para os discípulos e para as pessoas que estavam ali. Esses
ensinamentos eram geralmente em forma de discursos ou sermões. Por isso que no livro de Mateus a gente tem tantos discursos, né? A partir ali do Sermão da Montanha, que é o mais famoso ali no capítulo 5, a gente tem um monte de discurso, um monte de coisa lá, sermão, é justamente isso, são ensinamentos que Jesus falava para os seus discípulos e para a multidão, para as pessoas que estavam ali perto dele. Depois lá no capítulo 10, Mateus vai trazer a história da missão e do propósito para os discípulos, Jesus falando com os discípulos diretamente sobre a missão e o propósito deles depois que Jesus fosse crucificado e ressuscitado. Então, quem continuaria a mensagem, quem iniciaria a propagação do Evangelho, não seria Jesus. Jesus veio para trazer as boas novas, mas ele morreu, ressuscitou, está vivo, foi para o Pai. Ele tinha que morrer, porque ele tinha que vencer a morte. Então, morrendo e ressuscitando, ele vence a morte, toma a chave do inferno, ressuscita, volta para Deus e está à direita do Pai, só aguardando o momento da ordem de vir buscar a sua igreja. Ele conquistou a liberdade da condenação, do preço do pecado de toda a humanidade no seu sacrifício. Qual é o salário do pecado? Não é a morte? Então todos nós que pecamos tínhamos que pagar esse preço. Nossa consequência final seria a morte. Aí Jesus vai, morre, mas não fica morto, ele ressuscita para pagar o preço da nossa morte. Então todo aquele que crê em Jesus não precisa morrer. Por isso que quando eu creio em Jesus, entrego a minha vida para ele, Paulo diz, né? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque eu vivo a vida de Cristo e eu não preciso morrer, porque eu sou herdeiro do sacrifício de morte de Cristo. Se Cristo venceu a morte, eu vencerei com Ele, ok? O que mais? Além da missão dos propósitos, lá no capítulo 13 a gente tem um monte de parábola. É uma coleção de parábolas. Abre aí depois Mateus 13 e você vai ver um monte de parábolas. Lá no 18 discute um pouco desse início da igreja, como seria. E a partir do 23 começa um discurso sobre a hipocrisia e o futuro, o que aguardava o futuro das pessoas e a hipocrisia principalmente. Jesus fala muito contra a hipocrisia lá no 23. Quando a gente estudou fariseus, saduceus, esses grupos, a gente vê como Jesus bate pesado, como Jesus bate de frente com a hipocrisia. O que é a hipocrisia? Eu falar uma coisa e fazer outra. Sabe aquela história, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. É quando eu falo para você, você tem que fazer isso, você tem que agir certo, sua vida tem que ser santa, e eu faço tudo errado, só atrapalhada, só presepada. Então Jesus bate de frente, né? A gente vê que a dificuldade de Jesus em combinar com o discurso dos fariseus e saduceus não era só porque eles não aceitavam a divindade de Jesus, não era só porque eles não aceitaram que Jesus era o Messias, mas é porque eles eram extremamente hipócritas, né? Eles eram extremamente religiosos. Por isso que a gente sempre diz aqui nos estudos, gente, não vamos atentar muito à religiosidade. A gente não precisa ser tão religioso, a gente precisa ser mais amoroso, a gente precisa amar mais, a gente precisa seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus diz, antes da religião, o amor. Esse é o Evangelho. Por isso que eu não gosto de pregar religião, eu não gosto de pregar a lei, eu não gosto de pregar tradição, eu gosto de pregar o Evangelho de Jesus, que é justamente isso, é cumprir as Escrituras, sim, mas com amor, com respeito, abraçando a todos, né? Jesus diz assim, para quem eu vim, para quem é a minha história, o meu Evangelho, para quem é? Para quem não está salvo, para os doentes, para os assassinos, para os ladrões, para as pessoas egoístas, soberbas, pecadores. Para eles Jesus veio, porque quem já se sente salvo não precisa de salvação, mas quem está perdido e desgarrado precisa ser salvo. O primeiro passo, quando a gente encontra com Jesus, qual é? Qual é o primeiro passo que você acha? No meu ponto de vista, é o arrependimento. A primeira coisa que eu faço quando eu me deparo com a verdade do Evangelho de Jesus
é me arrepender. Antes ainda de pedir perdão por meus pecados, eu preciso primeiro reconhecer, eu sou pecador e me arrependo dos meus pecados. Aí então eu posso pedir perdão e ser alcançado pela graça de Jesus. O que mais nós temos aí no finalzinho do livro de Mateus? A partir do capítulo 21 de Mateus, a gente entra na reta final, né? Então do 21 até o 27 mais ou menos, 28 que é o finalzinho, a gente tem a história da perseguição, prisão, tortura e morte. Se eu puder acrescentar aqui, eu não escrevi, mas eu também acrescentaria traição. A gente tem a perseguição de Jesus, até que ele é traído por Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, e aí nós temos a prisão de Jesus. Mas ele não é só preso, não manda ele para uma masmorra, para uma prisão, não. Ele é levado para ser torturado na frente de todos. E depois dessa tortura, ele é condenado à morte, mas não uma morte simples, né? Não simplesmente uma morte de crucificação, que era o pior castigo para os piores criminosos assassinos da época. E aí o finalzinho vai falar então da crucificação de Jesus, a ressurreição e a sua ascensão. O que é ascensão? É a exaltação de Jesus. Depois que ele morre, ressuscita, ele volta ao Pai. Então esse ato dele sair da terra e voltar para Deus se chama ascensão ou exaltação de Jesus. Esse livro é muito importante porque é o livro que inicia esse novo ciclo, essa nova época do povo alcançado pela graça de Jesus, né? A salvação até o livro de Mateus, no Velho Testamento, era só para o povo judeu, é o povo que Deus escolheu para si. Só aquele povo que vem lá desde Abraão, desde o primeiro escolhido, o patriarca Abraão, né? Então a salvação é para ele. A partir de Mateus, o início do Novo Testamento, o evangelho, ou seja, as boas novas de salvação, abrange todas as nações da terra. Então, se eu crer no sacrifício de Jesus, eu já estou salvo. E aí, quando eu sou salvo, quando eu creio e sou salvo por esta verdade, a minha vida nunca mais é a mesma. O pecado não combina com o evangelho, porque Deus ama o pecador, mas ele detesta, ele abomina o pecado. O pecado é a causa porque fomos distanciados de Deus. Então ele ama o pecador, traz o pecador para perto dele, através de Jesus, mas a partir do momento que nós estamos perto de Deus, o pecado não impera mais sobre nós. Nós estamos agora debaixo da graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê entendimento e discernimento para tudo isso que a gente tem lido, aprendido e aprendido juntos, viu? Eu aprendo muito com essas aulas. Tudo isso seja firmado na nossa convicção de fé, tudo isso seja para alimentar nossa vida espiritual e nos edificar, trazer a nossa fé para uma firmeza da verdade, para que nós não sejamos consumidos nem seduzidos pelos enganos deste mundo. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado por este momento de estudo, momento que estamos reunidos para estudar a Tua Palavra. E a Tua Palavra é a própria boca de Deus falando conosco. E nós te agradecemos por esta história de Mateus, pelos registros em que ele narra a sua convivência, os ensinamentos de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela nossa Bíblia Sagrada, por esse manual de vida que nos direciona e que nos leva pelo caminho da salvação. Meu Deus, abençoa o meu irmão e a minha irmã, dê entendimento e discernimento, que ele possa, Senhor Jesus, ler a Bíblia, estudar, mas que haja entendimento, repreende toda a confusão, que toda dúvida possa ser esclarecida através da Tua Palavra, pois ela nos abre os olhos, ela ilumina o nosso caminho. Eu te agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos despedir então. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Amém.